bastante sobre transformação digital ao longo do dia, né? E a tecnologia cloud possui um papel crucial nesse processo. Para acompanhar o ritmo acelerado do mercado orientado por softwares, as empresas precisam mudar a forma como projetam, desenvolvem e utilizam aplicações. Alexandre Lima, Cloud Offering Manager na Incor, apresenta agora o que é o Cloud Application Modernization e por que modernizar aplicações. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença aqui em mais uma sessão do Ecor Open Forum. Meu nome é Alexandre Lima, eu sou Cloud Offer Manager aqui na Ecor e eu trabalho aqui com Cloud há aproximadamente 5 anos. Aqui eu tenho as mais diversas certificações, como de Google, AWS, até de Azure. Então eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho do que é Cloud Application Modernization, né? E quais os benefícios, né? Por que adotar Cloud Application Modernization na empresa? Quando a gente começa a falar um pouquinho de Application Modernization, a gente precisa trazer um pouquinho do que é a definição, né? Então, serviços de modernização de aplicação abordam a migração do legado para novos aplicativos ou plataforma, né? Então, tem opções de modernizações que incluem replatform, rehosting, recoding, uma rearquitetura e até uma reengenharia completa dessas aplicações. Então, incluindo a integração de novas funcionalidades para fornecer as funções mais recentes para os negócios, como ganho de desempenho, agilidade, segurança, confiabilidade e melhor satisfação dos clientes. Tudo isso ao mesmo tempo que reduz despesas e custo. Então, assim, essa é uma definição. Então, e a tecnologia, ela continua a mudar e impactando as empresas de todos os setores. A transformação digital e modernização é que os profissionais de tecnologia estão focados agora. Toda empresa deseja estar no topo com uma abordagem mais moderna de seus hábitos de tecnologia. Os sistemas antigos são caros para as empresas manterem, tanto em termos de orçamento quanto tempo, né? E essa modernização dos aplicativos atualiza essas antigas infraestruturas digitais para apresentarem recursos modernos e importantes para as empresas, né? E aí, dando sequência aqui, conforme as empresas elas crescem, né? Elas precisam ter mais agilidade fornecidas pelas tecnologias modernas, seja para obter relatórios instantâneos ou conectar-se remotamente a sistemas de negócio, conectando as demandas, e essas estão ancoradas nas expectativas de se manterem atualizadas. Quando as empresas ficam para trás, né, no rápido ritmo de inovação, elas trazem um fardo extra para elas, né? Um exemplo disso é a Kodak, né? Você certamente já ouviu falar da Kodak. Foi a maior empresa de fotografia que o planeta já viu. Ela entrou com um pedido de falência em 2012 e praticamente morreu por falta de inovação naquela época. Embora ela esteja tentando renascer pós a falência, a companhia não chega nem aos pés do que ela já foi um dia. No final da década de 70, a Kodak tinha 90% das vendas de filme e cerca de 85% das vendas de câmera nos Estados Unidos, que era o principal mercado global do mundo. Tinha mais de 100 mil empregados e um lucro de bilhões, né? Então, assim, era uma empresa muito sólida nessa época e veio perpetuando por alguns anos, algumas décadas, mas a Kodak, ela continuou fazendo o que fazia de melhor e não se inovou, nem se modernizou, né? Ela acabou ficando para trás e o nome Kodak nunca mais foi associado ao segmento, que hoje é dominado por Instagram e Facebook. A gente pega essas gerações mais novas, crianças, principalmente de hoje em dia, elas não sabem nem o que é Kodak, né? Mas quanto mais uma máquina fotográfica daquelas antigamente, né? Quando você fala em fotografia para elas já se remetem automaticamente a Instagram, Facebook, onde você armazena as fotos, onde você compartilha. Então, isso mudou rapidamente. Uma empresa que tinha tudo para dar certo, ela não se preocupou com inovação, com o que era o core business dela, que era tirar a fotografia, ela continuou mantendo isso e acabou ficando para trás, né? Então, por que modernizar? Quando você tenta executar algumas aplicações na nuvem, e alguns problemas de desempenho surgem quando elas são forçadas a serem executadas em uma capacidade limitada, ou seja, sem elasticidade, né? Está ali limitado, fechadinho, não consegue crescer tão rápido, né? Quanto hoje é necessário. E também quando estão desenhadas para serem escaláveis, né? Se elas não são desenhadas, elas
também não escalam, não tem elasticidade, você não consegue crescer essa aplicação. Tudo isso pode levar a problema a longo prazo e fazer com que muito tempo e dinheiro seja perdido. Então, quando a gente continua falando aqui, a gente acaba dividindo em algumas principais áreas, né, para facilitar esse entendimento. Então, as organizações devem maximizar os investimentos feitos em iniciativas de negócio transformadoras, otimizando como elas desenvolvem e entregam as soluções de tecnologia. Otimizar os sistemas existentes e como eles são suportados, gerenciados, é fundamental para evitar e reduzir ainda mais a capacidade da organização de investir em novas ideias e oportunidade de negócio por meio de tecnologia. Então, se a empresa não tem uma área de inovação que pensa em modernizar essas aplicações, essas funcionalidades, ela acaba perdendo essa força e ela acaba perdendo tração e acaba ficando para trás, né? Então, isso requer uma abordagem abrangente para a modernização e inovação, que se encontra em 4 áreas principais, né? Eu acabei dividindo aqui justamente para poder ilustrar para vocês um pouquinho de como é esse processo. Como são essas áreas, né? Então, a primeira área aqui, né, é processo, que melhora a forma como as aplicações são entregues. Então, quando você fala processo, você revê os processos para essa modernização, você acaba tendo uma equipe de desenvolvimento mais ágil, uma equipe de infraestrutura mais ágil, né? Ela consegue ganhar rapidamente, ir para o mercado, consegue testar, ela consegue ter uma esteira CI/CD, né, que é de deploy, muito mais rápido, e isso remete a uma segunda área, que é uma área de arquitetura, que melhora a forma como as aplicações são projetadas. Então, quando eu até falei ali um pouquinho na definição da parte de replatform, reengenharia, então você precisa pensar na arquitetura dessas aplicações, né? E para ela ser resiliente, tolerante à falha, escalável, né? Trazer um pouco dessa inovação. E aí, depois disso, a gente vem para o pilar de tecnologia, que melhora a forma como as aplicações são construídas. Então, quando uma coisa, a gente vê assim, uma coisa vai se conectando com a outra, né? Então, a gente tem a parte de processos, arquitetura, agora tecnologia, né? Como a gente vai construir, se vai ser plataforma, o PaaS, né? Plataforma como serviço, se vai ser IaaS, infraestrutura como serviço, tudo isso é importante na hora de se pensar na parte de tecnologia. E, por último, conectando, dando aquela liga em todos esses pilares, é a parte de infraestrutura, que melhora a forma como as aplicações são executadas, né? Então, é importante você ter um processo, uma arquitetura, tecnologia, e tudo isso vai ser hospedado numa infraestrutura. Então, é importante escolher um provedor de nuvem, né, que tenha alta disponibilidade, que tenha os serviços mais modernos, que sempre traga inovação, para que você consiga utilizar desses serviços e aplicar essa modernização, sempre trazendo alta disponibilidade, elasticidade, alta capacidade de poder computacional. É uma coisa está sempre ligada à outra, né? Quando a gente começa a falar um pouquinho, licença, desculpa, da modernização de aplicação, a gente começa a ver a parte de entrega, né? Então, a gente fala um pouquinho das entregas, algumas metodologias, umas práticas de entrega, por exemplo, a primeira aqui é a entrega contínua e DevOps. Aí eu ligo elas aqui na área de processo e tecnologia. Ela remove obstáculos entre a ideia gerada e a entrega dessa nova solução, empregando novas práticas, ferramentas para acelerar a entrega de software ou das aplicações, diminuir atividades repetitivas, e que alguns exemplos é o uso de CI/CD automatizado, infra as a code, né? Utilizando Terraform, por exemplo, com infra as a code você diminui a possibilidade de erro humano, né? Você tem aquele código e toda vez que você precisar gerar uma nova infraestrutura, você acaba reutilizando esse código com algumas pequenas alterações. Uma outra forma de entrega é a modernização dos aplicativos, né? Que é o Application Modernization em si, que está ligada à área de arquitetura e tecnologia. Então, modernizamos aplicativos existentes para estender o alcance, reduzir custos de manutenção e fornecer novos recursos, necessitar uma quantidade menor de administração. Então, você acaba automatizando uma série de coisas, deixando de ter um gerenciamento em outras coisas, diminuindo a manutenção, diminuindo custos, né?
E por último aqui, né, um modelo de entrega que tem que sempre se pensar na hora da entrega é ter uma estratégia em nuvem. Isso é extremamente importante, né? Porque a estratégia de nuvem fornece a flexibilidade, escalabilidade e suporte para permitir que as organizações inovem e reaja às necessidades dinâmicas de seus clientes, mantendo a confiabilidade, segurança e desempenho. Então, você precisa ter todos esses pilares aqui de conhecimento, e tudo isso envolve, a parte de estratégia em nuvem envolve todos os pilares, né? Você pensar em processo, pensar na arquitetura, pensar na tecnologia e na infraestrutura, onde vai ser aplicado toda essa metodologia, ou toda essa tecnologia, melhor dizendo, para a modernização dessas aplicações, né? Então, a gente já viu algumas coisas aqui, mas quais os benefícios, né, de uma modernização de aplicação traz para as empresas, né? A gente já viu alguns, por exemplo, a gente já viu escalabilidade, resiliência, otimização de custo, mas existem outros que são inerentes à modernização, outros que eles não são tão fáceis assim de se mensurar, né? Porque eles são todos interligados, dependendo muito bem de como você aplica essas metodologias, né? A estrutura, a tecnologia, a parte de todos de processo, né? É muito importante para se ter o máximo de benefício quando se usa nuvem, quando se faz a modernização das aplicações. Então, o primeiro aqui que nós vamos abordar agora é a economia ao longo do tempo, né? Com uma arquitetura mais resiliente, escalável e segura, ao longo do tempo, haverá menos indisponibilidade, problemas com performance e de segurança, gerando menos manutenção. Com isso, ao fazer uma modernização das aplicações, é possível se ter um ROI, que é o retorno deste investimento para essa modernização, muito mais rápido do que apenas migrando para a nuvem ou adquirindo hardwares modernos. Muitas vezes, quando as empresas simplesmente migram para a nuvem, utilizando o lift and shift, né, que você pega a aplicação do jeito que ela é e leva para a nuvem, você está levando apenas a infraestrutura de como você consome hoje para outro local. Então, do jeito que você consome, do jeito que ela opera, ela vai operar na nuvem, né? Se ela opera num data center próprio ou colocation, ela vai operar na nuvem da mesma forma, tendo praticamente os mesmos custos, você não tem benefício. E quando você faz a aquisição de um hardware mais modernos, para sempre ter processamento de ponta, com o tempo ele tende a ficar velho, a defasar, tem a depreciação desses ativos. E com a modernização, ou trazendo isso para a nuvem, você deixa de ter essa preocupação de gerenciamento da aquisição de hardware, gerenciamento da infraestrutura, porque a preocupação passa a ser do cloud provider. Então, uma vez que você migra e moderniza, você não precisa se preocupar em comprar novos hardwares, você sempre vai ter hardwares modernos, com poder computacional muito grande, né? Então, os próprios provedores têm chips, né? Chips de computadores que são desenvolvidos para aplicações modernas, aplicações em nuvens. Cada vez mais eles apostam nisso, cada vez mais você tem ganhos ao se utilizar de serviços que tragam a modernização, né? PaaS ou SaaS. Há muito ganho com isso, né? Tanto para os cloud providers quanto para as empresas que conseguem trazer esses benefícios. Um outro benefício aqui que a gente enxerga é a produtividade aprimorada, né? Então, a gente fala de produtividade. Ao se manter uma infraestrutura on-premise ou em cloud como IaaS, né, que como eu comentei, infraestrutura as a service, se gasta muitas horas com atividades administrativas ou repetitivas para se manter tudo em ordem. Estima-se que mais de 5 trilhões de dólares sejam perdidos a cada ano no setor de serviço global por causa de problemas de produtividade. E 75% dos funcionários dizem que novas tecnologias poderiam melhorar a produtividade, né? Então, assim, que nem sempre isso é fácil de se calcular ou de se mensurar, né? Então, ao modernizar as aplicações, é possível reduzir o custo, reduzir o tempo de administrado e das atividades repetitivas, implementando, por exemplo, uma esteira CI/CD automatizada, que você acaba ganhando tempo para fazer o deploy ou desenvolvimento ou novas releases dessas aplicações, desenhando as aplicações para que elas sejam autoescaláveis e também usando infraestrutura como código, para também diminuir as atividades repetitivas. Com isso, você permite que as equipes se dediquem a atividades que tragam mais valor ao negócio, que possam se desenvolver, garantindo uma maior produtividade e satisfação dos times
por ter que gerenciar menos problemas e atividades repetitivas, assim evitando erros de execução, e você traz, consequentemente, ganhos em agilidade, né? Existem vários motivos pelas quais precisa de uma modernização de aplicação. Por exemplo, para melhorar a user experience do cliente, o pessoal fala bastante que é a experiência do usuário ali, né? Para melhorar rastreamento de compras online, você consegue hoje saber quase que instantaneamente quando a sua encomenda saiu para entrega, quando a sua encomenda chegou no prédio, né? Às vezes você chega na portaria do prédio, tem um tempo até o pessoal do prédio receber e tudo mais e te comunicar, mas você fica sabendo às vezes antes. Um exemplo disso é de compras aqui, mas também tem o iFood, né? Você compra, você consegue acompanhar o entregador em tempo real, né? Você também consegue melhorar o contato com o cliente, você consegue ter atendimentos com o cliente, omnichannel, você consegue falar por WhatsApp, você consegue falar por chatbot, consegue falar por e-mail, e mantendo esse histórico de conversa, não importa o meio de comunicação, é possível também, com disponibilidade e confiabilidade, ter as aplicações mais rápidas, né, e disponíveis também. São benefícios que a gente traz junto com essa produtividade aprimorada. Um outro aqui, que é muito importante, isso vem se falando bastante recentemente, nos últimos anos, e cada vez mais, né? Acho que a gente fala muito da pandemia ter trazido essa digitalização, aceleração da digitalização, e algumas coisas ficaram mais visíveis aqui, que é o custo com as ameaças, né? Então, com essas aplicações legadas e com alta complexidade de manutenção, atualização e baixa disponibilidade ou capacidade, isso pode trazer diversos problemas como falta de compliance, vulnerabilidade, segurança e até mesmo um baixo desempenho. E tudo isso pode gerar perdas financeiras e outras que muitas vezes não são possíveis de se mensurar financeiramente, né? Como perda de contrato, perda de reputação, e isso pode levar a anos para se conquistar novamente, né? A empresa vem anos conquistando espaço, terreno, market share, e aí por uma falha de segurança, ela sofre uma invasão, ela perde contratos, ela deixa de vender, a reputação dela é abalada, então o pessoal, dependendo do segmento, fala, será que eu invisto nessa empresa? Até na própria, as ações das empresas começam a valer menos, né? Os investidores enxergam aquela empresa como talvez um pouco mais arriscada, eles não olham só para o lucro da empresa. E também, muitas vezes, o custo de uma ação judicial é maior do que o custo da modernização das aplicações. Como as empresas não têm a ideia de quanto custa uma ação judicial, na hora que você fala de modernizar essas aplicações, você acaba não fazendo uma relação desse benefício, né, desse benefício de não ter uma ação judicial. E quando você tem um ataque ou uma ação judicial por vazamento de dados, por exemplo, você tem que gastar duas vezes, né? Você tem que gastar para remediar o problema e depois para modernizar, né? Para melhorar o seu sistema para que isso não ocorra novamente. Mas isso aí já houve perda de reputação, né? Processos e tudo mais. Então acaba não se pondo na mesa na hora de se ponderar sobre essa possível modernização. Aí, trazendo esses benefícios aqui, a gente traz aqui uma pesquisa da McKinsey e a gente pensa assim, quais são os principais motivadores para uma modernização de aplicação, né? Nós vimos alguns, mas o que os CIOs eles veem também como principal razão de modernizar uma infraestrutura, né? Hoje em dia muitas empresas já usam nuvem, algumas empresas usam como as is, né? Como eles utilizavam antigamente, mas por que modernizar? Como eles enxergam isso? O primeiro, o mais apontado aqui, vem muito perto desses dois primeiros, é a agilidade. Agilidade está ligado diretamente ao go-to-market, né? Lançar novas features, lançar novos produtos, testar, errar, voltar atrás. Você precisa fazer aquisição de equipamentos para lançar um novo produto que vai ter uma alta demanda, né? Traz agilidade. Muito próximo é a qualidade do serviço, né? Então a gente viu ali alta disponibilidade, resiliência, elasticidade, você aumentar o seu uso computacional conforme a demanda, conforme a necessidade dos clientes. Isso evita gargalo, evita, melhor, como eu te disse ali atrás, a user experience. Você tem uma aplicação muito mais fluida, não engargala os dados.
logo, muito próximo também vem a eficiência de custo, né? A gente fala eficiência de custo e não redução do custo. Por quê? A gente usa melhor o custo, a gente usa melhor a nuvem quando moderniza. Você ligado diretamente até a qualidade do serviço, quando você tem uma aplicação que ela é escalável, você paga aquilo que você está consumindo. E quando ela escala para baixo, quando ela diminui muito, você deixa de pagar aquilo que você pagaria com uma infraestrutura tradicional, né? Você não está utilizando, não está consumindo, ele diminui a quantidade de nodes ou de máquinas, e você deixa de pagar isso daí. Juntamente com, você fala até de uma rearquitetura de novas tecnologias, você traz junto, também vejo que está bem próximo, a parte de segurança e redução dos riscos. Então, quando você moderniza essas aplicações, você vai ter uma reescrita, né, um rewriting dessas aplicações, você vai ter uma rearquitetura, uma reengenharia completa. Aqui na Equorus a gente já pensa sempre como segurança prioridade zero. Então, você já pensa em segurança logo de partida. Por quê? Já que você está refazendo todo o seu código para ter todos esses benefícios, você tem que obrigatoriamente trazer a parte de segurança junto para que você não tenha problemas de compliance, você não tenha problemas de desempenho, vazamento de informações, né? E por último, aqui a gente vê uma outra razão que foi apontada pelos CIOs, que é a satisfação das equipes e retenção de talentos, né? A gente pensa, mas a gente está falando de tecnologia, infraestrutura, por que aqui a gente está falando de pessoas, de equipes? Porque isso está diretamente ligado. Quando a gente começa a falar de tecnologia, o pessoal que consome, que faz engenharia, que cria códigos, que cria softwares, são pessoas que gostam, né? Eu me identifico, porque são pessoas que gostam muito de estar sempre na ponta, utilizando tecnologia de ponta, falando do que é mais moderno, utilizando cloud, utilizando alguns serviços que disponíveis em nuvem, né? Então, isso aí, quando você começa a abordar isso aí, você traz uma satisfação para as equipes por terem que gerenciar menos infraestrutura, ter menos atividades repetitivas e, consequentemente, a retenção desses talentos. Porque se a empresa não está adotando essas práticas e está gerando uma insatisfação, outra empresa já adotou, outra empresa já está trazendo essa prática e, consequentemente, ela vai vir e o mercado superaquecido, ela vai fazer uma proposta e consequentemente, não sei nem uma elevação de salário, mas só a possibilidade de trabalhar com novas tecnologias, esses talentos acabam deixando a empresa e levando consigo todo o conhecimento, né? Então, isso é importante e a gente vê aqui uma pesquisa de mercado aqui, né? Até agora, para ilustrar um pouquinho até das razões e dos benefícios que a gente falou, eu estou trazendo um exemplo aqui, né? O Pix, que ele é um exemplo de inovação e modernização. Em novembro de 2020, quando o Pix começou, foram realizadas, a gente vê aqui no gráfico, um pouco mais de 30 milhões de transações, só no mês de novembro do ano passado. Já em julho, 8 meses depois, julho desse ano, 8 meses depois, foram quase 900 milhões de transações. Isso já aumentou, né? Já passou aí de julho aí, então, com certeza, isso já é maior. E o Pix, ele não seria possível sem o benefício de modernização. Seria muito complexo para bancos, empresas, ajustarem as infraestruturas para suportar a quantidade de transações e de um volume que só aumenta. Então, eu imagino que nem o mais otimista das pessoas que pensou no Pix conseguiu prever uma adoção tão rápida. Tem números que dizem que a adoção do Pix, desse tipo de meio de pagamento, é a mais rápida do mundo, né? Um número que só cresce mais rápido, exponencialmente, comparado com outras tecnologias parecidas que existem em outros países, né? E esse crescimento, eles tiveram que ainda manter essa aplicação de forma escalável, segura, que é extremamente importante, porque a gente liga até aqueles pilares lá, que é agilidade, a segurança, a otimização de custo, né, até a experiência do usuário, para que possa trazer o Pix. Então, a gente traz a forma segura e instantânea, né, que é o que o Pix propõe a fazer. Um meio de pagamento instantâneo, não precisa nem estar, o banco está aberto, só a infraestrutura do banco gerencia isso. Até para ilustrar um pouquinho aqui, né, dessa importância aqui, a gente tem uma visão que é a quantidade por dia de uso do Pix. Então, ela varia essas transações de pico, que é a parte mais alta, e os vales, que são as partes mais baixas. O gráfico é um gráfico de uso, é importante para ter uma visão da infraestrutura escalável, né?
Então, a gente vê ali, tem uma quantidade muito grande de transações, provavelmente próximo das sextas-feiras ali, e uma quantidade muito pequena aos finais de semana. Pouca gente fazendo pagamento aos finais de semana, porque não é o horário comercial, né? Uma grande parte da movimentação também é das empresas, então se tem menos movimentação nos finais de semana. E sem isso, um mau dimensionamento, sem isso a elasticidade, um mau dimensionamento poderia acarretar um baixo desempenho nos picos, né? Porque você não teria uma infraestrutura dimensionada para utilizar um pico tão grande, ou então, e aí isso geraria perda de transações e não seria tão instantâneo, uma capacidade computacional ociosa nos vales, né? Que traz custos necessários, você tem que manter final de semana aquela infraestrutura. Não só aos finais de semana, né? À noite, a gente está vendo por dia, mas se a gente for ver ao longo do dia, de um dia, a transação de aplicação durante o horário comercial é muito grande e à noite é muito pequena. Então, você consegue ter essa flexibilidade de pagar somente pelo aquilo que você usa. Essa é a importância de se ter uma infraestrutura flexível, confiável, segura, né? Tem que ter criptografia, você tem que ter todas as regras de segurança exigidas pelo banco para que você possa fazer a transação. Imagina quantos milhões poderiam ser perdidos em um golpe, né? E o Pix só aumenta, né? Ele está trazendo outras funcionalidades, trouxe pagamento com QR Code, vai trazer troco, saque, então ele só aumenta aqui, tem novas features. Isso remete até à agilidade, porque não precisa parar o Pix para colocar uma nova funcionalidade. Eles implementam e você nem percebe, só recebe um aviso do seu banco, já temos uma nova funcionalidade. Eles fazem um deploy automático, isso automaticamente é liberado para os usuários e o usuário acaba nem percebendo essa agilidade aqui, né? Então, como eu disse, são benefícios ali intrínsecos, ali, inerentes ali de uma modernização. Eu trago agora para vocês, né, um case. A gente falou um pouquinho ali até de exemplos e dos benefícios, escalabilidade, resiliência, a otimização de custo, mas a gente traz tudo isso agora num case que a Ecore vem trabalhando aqui, né? E aí, por questões de compliance, de NDA, eu vou mencionar aqui justamente para trazer os benefícios, o que nós estamos trazendo para o nosso cliente. Né, como a gente sabe, né, até mencionei, o mercado ele enfrenta uma série de desafios, né? Demanda dos usuários por experiência mais moderna, as empresas que migraram os canais tradicionais de web agora estão indo cada vez mais para novos canais mobile, que são a modernização das aplicações, isso aumenta, né? Desculpa. Antigamente, a gente fazia compra na loja. Então, né, tinha criança, e não é tão longe assim, né? Alguns poucos anos atrás, eu lembro que a gente só ia e comprava na loja. Ia na loja, comprava e ia para casa. Depois de um tempo, com o advento da internet e melhorando os recursos de conexões e segurança para essas transações, começou a se utilizar mais serviços web. Então, você não precisa mais até uma agência, uma loja para se adquirir o produto ou o serviço. Fazer web. Mas agora, cada vez mais, tem migrado para os aplicativos mobile. Né? Então, você consegue, onde você estiver, apenas com o celular na mão, mas tem um computador, você consegue comprar. E quando saiu da loja para a web, tinha benefícios de quem comprava na internet, era até mais barato. Agora você tem benefícios, desconto, cashback e tudo mais para quem compra pelo aplicativo. Né? Então, você vê que tem sempre uma evolução. E isso é importante se preocupar com essa mudança, por exemplo, o processamento de dados sensíveis também, cada vez troca mais dados sensíveis, utilizando cada vez mais o fluxo de transações pela internet. Por exemplo, o número de cartões de crédito que precisam ser muito bem protegidos, tem que aumentar a segurança tem que aumentar a segurança dessas aplicações para um alto nível de exigência de PCI, né, que é o padrão de segurança da indústria para cartões de pagamento. Tem que suportar um alto volume de transações, aí a escalabilidade dessas aplicações. É necessário uma alta disponibilidade, né? Às vezes, esse case aqui tem um mercado global, então ele acaba atendendo o mercado global. E essas empresas elas precisam executar essas atividades aqui. Então, nesse case aqui, é uma empresa com mercado global. Os principais motivadores são a experiência do usuário, o atendimento, né? Para melhorar isso daí, ser mais rápido, ele precisa consultar alguns outros serviços, ele tem uma plataforma que consulta outros serviços, tem que ser instantâneo. Ele tem que ter performance, né? Como eu disse, tem que ser rápido, escalável e tem que ser seguro, porque tem meio de pagamento. Então, muitas vezes ele movimenta ou transaciona números de cartão de crédito,
a parte de CPF, tem a parte de LGPD. Então, qual foi a solução que a gente apresentou, né? A migração para a nuvem. Aqui, nesse caso, aqui foi utilizando o GCP, né, que é o Google Cloud Platform. Eles migraram o data center tradicional para uma solução baseada em cloud GCP. Tiveram uma adoção dos bancos de dados em nuvem, né? Foi utilizado o Google Spanner, trouxe para eles, consequentemente, uma alta performance e disponibilidade superior. Um outro benefício também é deixar de ter que pagar aquele licenciamento e suporte, que muitas vezes são mais de milhares de dólares aí por ano. Você acaba deixando de ter esse custo, então você tem uma otimização do seu custo. E a modernização das aplicações. Não foi lift and shift, eles modernizaram, eles aproveitaram esse momento não só para migrar, mas para modernizar, né? Eles repensaram essa abordagem, em especial uma aplicação que elas foram rearquitetadas usando microserviço, né? Elas foram implementadas, foi feito deploy em container, que a gente fala um pouquinho de microserviço, que isso traz aquele benefício, né, de escalabilidade muito maior. Você tem uma infraestrutura mínima, você consegue trazer segurança e outros benefícios que você tem utilizando container. Muito mais rápido, aumenta o deploy. Foram vários benefícios que esse cliente vem tendo, né, trazendo as aplicações, modernizando, criando novas APIs, para justamente ter esses benefícios, todos esses pilares e metodologias de entrega. Bom, para essa sessão, né, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença de todos, né, desejar uma ótima tarde. Continuem aqui, nós temos outras sessões aqui, assuntos interessantíssimos. Aqui está meu contato, né, meu e-mail. Por favor, deixem suas perguntas. Nós temos o prazer em responder. Entrem em contato se quiserem mais informações. A gente está disponível aqui para vocês e uma ótima tarde. Muito obrigado a todos.